Olá, meus irmãos, a graça e a paz, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa escola bíblica. Estamos num tema muito importante. Esse primeiro módulo, estamos falando sobre o pecado e a queda. E hoje já é a quinta aula. Você que ainda não fez as aulas anteriores, eu quero convidar você a acompanhar aqui na playlist do YouTube e também entrar na nossa sala de aula virtual lá no Google Classroom. Eu vou deixar aqui o link no primeiro comentário fixado e você pode entrar e fazer parte dessa jornada de aprendizado. Lembrando que o propósito dessa escola não é formar teólogos, mas sim cristãos que pensem biblicamente. O que queremos proporcionar aqui é um ambiente de meditação, um ambiente de estudo, um ambiente onde você pode dar alguns passos a mais no conhecimento da palavra e também no conhecimento do Senhor, o nosso Deus. Então vamos lá. O tema da nossa aula hoje é a batalha constante contra o pecado. Vamos começar aqui com uma pergunta. Será que depois que o cristão recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e nós entendemos, né, toda a temática da redenção, da justificação, né, o pecado que habitava em nós, a dívida, a condenação que estava em nós, agora Jesus ele substitui, né, ele leva sobre ele toda a nossa culpa, os nossos pecados, né? Então nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, enfim. Mas a pergunta que nós precisamos fazer a partir dessa aula é a seguinte: o cristão, então, esse cristão que foi o filho de Deus, né, melhor dizendo, o filho de Deus, né? Porque a Bíblia diz lá em João que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem, né, de se tornarem filhos de Deus. Então, esse filho de Deus agora, ele continua pecando contra Deus? Esse filho de Deus, o cristão, ele ainda continua sob essa ótica, né, e essa influência do pecado? Então, é sobre isso que nós vamos meditar nessa aula. E a resposta é sim. O pecado ainda é uma realidade da qual nós precisamos batalhar constantemente contra. Então, vamos lá. Nós, enquanto salvos, remidos e lavados pelo sangue do Senhor Jesus, ainda não estamos livres da influência do pecado. Por isso que precisamos continuar batalhando, continuar lutando contra o pecado. Veja o que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado, aqui o apóstolo João está falando para os salvos, para os remidos, para os filhos de Deus, para os cristãos. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, então, olha só, ainda existem pecados que precisarão ser confessados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos dele mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, o cristão, ele ainda precisa continuar batalhando contra o pecado de forma constante. E nós vemos muitos exemplos na Bíblia, no Novo Testamento principalmente, né, de homens de Deus que continuaram lutando contra o pecado. O apóstolo João, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, enfim, nós temos muitos exemplos, né, dessa realidade de batalha contra o pecado. Então vamos lá, por quê que nós precisamos continuar batalhando contra o pecado, né? Por três motivos. O primeiro deles, porque ainda nós permanecemos na carne, ou seja, nós ainda estamos vivendo nesse mundo caído. Nós ainda temos uma natureza pecaminosa, uma natureza que ainda persiste em desobedecer a Deus, desagradar a Deus e se opor a Deus, né? Nós ainda temos essa natureza, esse corpo carnal. Nós ainda não fomos glorificados, né? Nós ainda vivemos nessa condição, né, pecaminosa. A nossa natureza ainda é uma natureza adâmica, né, como a gente gosta sempre de se referir. O segundo motivo é que
sempre há esse conflito interno, né, entre espírito e carne. A Bíblia vai deixar isso muito claro. Daqui a pouco a gente vai ver os textos. Então, existe esse desejo dentro de nós, né, essa inclinação. Existe essa guerra moral dentro de nós, né? Essa inclinação para o bem e essa inclinação para o mal, né? Parece que. E olha só como que é interessante, meus irmãos. Como que isso é verdade, né? Porque até mesmo assim, no mundo cultural, né, no mundo secular, nos desenhos animados, a gente vê muito bem isso, né? Sempre tem o anjinho e o capetinho, o diabinho do lado, né? Sempre ali, um querendo influenciar para o bem e o outro influenciar para o mal, né? Então, esse conflito moral que há dentro do homem é o que ainda, né, infelizmente, nos leva a pecar e por isso nós precisamos sempre estarmos batalhando contra o pecado. E o terceiro motivo é que nós vivemos no mundo caído, né? Então, estamos sempre propensos a influências negativas. O ambiente pode nos influenciar, nos levar ao pecado. Então, são esses três motivos por que você e eu precisamos continuar batalhando contra o pecado. Por causa da permanência ainda na carne, nosso corpo ainda é carnal, corrompido, nosso corpo ainda, Jesus vai dizer, né, o espírito está pronto, mas a carne está fraca, a carne ainda é fraca. O segundo motivo são os conflitos internos, né? Esse conflito moral. Existe aqui uma questão filosófica muito mais profunda, abrangente, a gente não vai falar sobre isso, né? Mas o conflito moral, né, essa inclinação, né, digamos, essas duas forças, né, entre o bem e o mal, a inclinação da carne, a luta contra o espírito e a carne, entre o espírito e a carne, né, tudo isso é um motivo pelo qual nós precisamos continuar batalhando contra o pecado. E terceiro, são as influências, né, que ainda estamos nesse mundo caído, né, que está piorando a cada dia, e nós precisamos, então, sermos diligentes, vigilantes e sempre lutando aí contra o pecado. Então, vamos agora pensar em alguns versículos, né, e embasar esses três motivos. O primeiro deles, então, é a permanência da carne, né? A gente vê, por exemplo, Romanos 7,18, o apóstolo Paulo falando, né? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nenhum, não habita bem nenhum. Olha só esse versículo que o apóstolo Paulo está dizendo aos romanos, né? Porque eu bem sei que na minha carne não habita bem nenhum. Estamos falando do grande apóstolo Paulo, né? Então ele reconhecia que ainda ele vivia, né, nesse estado, né, de matéria, carne, né? Ele ainda vivia nessa permanência da corrupção da carne, e é por isso que a gente tem que lutar, batalhar contra o pecado, né? O segundo motivo que nós falamos é o conflito entre carne e espírito, né? A gente tem o famoso texto de Gálatas 4:7, né? Perdão, o texto de Gálatas 5:17, que vai dizer que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, né? Um outro texto também, o apóstolo Paulo dizendo aos Romanos, capítulo 7, 22 e 23, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, né, na minha carne, outra lei que guerreia contra a lei da minha mente. Então, esse conflito dentro de nós, o conflito entre carne e espírito, é um motivo, né? Um motivo muito poderoso para que eu e você possamos continuar, um motivo muito convincente para que eu e você possamos continuar batalhando contra o pecado. E o terceiro motivo que nós estamos tratando aqui é que nós ainda vivemos nesse mundo que é caído, nesse mundo que está nos influenciando o tempo todo a rejeitarmos, né, os mandamentos de Deus, a desagradarmos a Deus, a se opormos a Deus. Um versículo, né, que eu quero destacar é Efésios capítulo 4, versículo 22, que vai dizer assim: quanto à antiga maneira de viver, vos despojeis do velho homem, que se corrompe em segundo a concupiscência do engano. Olha só, o apóstolo Paulo está alertando, né, os irmãos lá de Éfeso, olha, aquela antiga forma de vida, né? Ou seja, a cultura, tudo que influencia, né? Toda a influência deste mundo, né? Ele vai dizer também em Romanos capítulo 12, né? Que nós precisamos renovar, né? Transformar
sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, renovar a nossa mente, justamente por conta dessa realidade das influências deste mundo. Satanás, o diabo, ele usa muito, né? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? Então, o sistema do mundo, a cultura, o governo, tudo isso o diabo ele acaba atuando. Não estou dizendo que toda cultura é má, não estou dizendo que todo tipo de arte, né? Não estou falando que tudo que há no mundo, o diabo já dominou tudo e tudo é ruim, e a gente tem que agora se fechar numa bolha e não podemos mais ir num bom restaurante, assistir um bom filme, assistir uma bela peça de teatro, né? Ler um bom livro, um romance, né? Não é isso que eu estou dizendo, né? Existem muitas coisas boas, né? Porque Deus ele coloca tudo em equilíbrio, né? Então o homem ele também produz muitas coisas boas, né? Mas precisamos compreender que o diabo ele é muito perspicaz. Ele vai usar justamente esses meios: cultura, comunicação, política, economia, moda, redes sociais. Ele vai usar tudo que está sendo produzido no mundo, né, para poder afastar as pessoas de Deus e introduzir cada vez mais o pecado na vida do homem e na humanidade. Então, esse é o terceiro motivo. Nós vivemos nesse mundo que é caído. Um texto muito interessante, né? Agora um versículo do apóstolo Paulo, uma palavra do apóstolo Pedro para nós, que está na sua primeira epístola, né? 1 Pedro capítulo 2:11, que vai dizer assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, que abstenham, né? Ou absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma e o espírito. Então, veja bem, nós estamos em guerra, nós estamos nessa batalha, né, cotidiana, nessa batalha contra o pecado. E essa batalha precisa ser levada muito a sério, né? O pecado não é uma questão de tabu, não pode ser tratado como um tabu, né? Me causa muita preocupação como que nós estamos deixando de falar sobre o pecado. Como que nós estamos deixando o pecado de lado, como se ele perdeu a força, como se ele não fosse mais o pior problema do homem, né? Então, nós estamos falando de tantas coisas, né? Coisas boas, mas estamos, parece, deixando de lado essa doutrina, esse ensino bíblico, né, sobre o pecado, como um mal a ser combatido, né? Algo que nós precisamos constantemente batalhar contra, né? Então o pecado ainda destrói o homem, o pecado ainda corrompe o homem, o pecado ainda destrói casamentos, o pecado ainda aprisiona os jovens nas drogas, na prostituição, numa sexualidade distorcida, o pecado ainda traz falências, o pecado ainda traz doenças, males e muitas vezes irreversíveis, né? O pecado é algo muito sério que nós precisamos sempre lutar contra, né? E Satanás não mudou suas estratégias, pelo contrário, ele as aprimorou ainda mais, né? Então, desde lá da estratégia que ele usou com Eva e Adão, ele ainda usa as mesmas estratégias, né? Agora ainda mais aprimoradas para seduzir o homem e levar o homem ao pecado. E o pecado, ele está cada vez mais se incorporando na nossa cultura, né? Ele está cada vez mais presente, ainda que sutil, mas o pecado ainda está muito presente na nossa cultura. É isso aí, queridos, né? Leia o estudo, está muito interessante esse estudo, ele vai ter uma segunda parte na semana que vem. Nós vamos para uma parte mais prática, né? Dessa batalha contra o pecado. Nós queremos agora abordar questões mais práticas, né? Como que você, né, de forma prática, né, pode combater o pecado, né? Como que você pode estar atento ali, guerreando contra o pecado constantemente. Que Deus abençoe grandemente, faça avaliação, tá? Não deixa para a última hora, né? Faça avaliação, estude, leve a sério, né? Leia a palavra de Deus, né? Esteja sempre com a sua Bíblia perto de você, meditando nesses versículos, né? Conferindo na palavra de Deus, né? Que Deus possa a cada dia dar mais entendimento a você e que você possa a cada dia absorver mais a preciosa e maravilhosa palavra de Deus. Que Deus abençoe.